O sol de março batia forte no pátio da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, em Salvador, quando ouvi a risada. Não uma risada qualquer, mas aquela gargalhada rouca e alta que conhecia desde criança, a mesma que sempre vinha acompanhada de algum comentário que fazia meu estômago apertar. Estava em forma, fardado, a medalha de honra ao mérito recém-fixada no peito esquerdo do uniforme. Ao meu redor, outros oficiais, familiares, autoridades. Uma cerimônia de condecoração, minha cerimônia. Virei a cabeça devagar e lá estava ele, Coronel Augusto Mendes, meu avô paterno, 72 anos de idade e 48 de serviço ao Exército Brasileiro. Aposentado há 7 anos, mas ainda usando o uniforme de gala sempre que podia, peito cheio de medalhas que ele polia religiosamente todo domingo. Alto, ombros largos mesmo com a idade, cabelo grisalho cortado em estilo militar impecável. Ele estava conversando com um grupo de oficiais mais velhos, outros coronéis e um general reformado que era amigo da família. Minha mãe estava a alguns passos atrás dele, ajeitando a bolsa no ombro com aquela expressão que eu conhecia bem, a que dizia que já estava se preparando para mediar alguma situação. A cerimônia tinha acabado há 15 minutos. O comandante da escola tinha feito o discurso, lido a citação da medalha em termos vagos e genéricos por questões de segurança, apertado minha mão com firmeza genuína enquanto fixava a insígnia no meu peito. Outras condecorações foram entregues. Palmas, continência, o protocolo de sempre. Agora era a parte social, o momento em que famílias se misturavam com militares, tiravam fotos, conversavam sobre as conquistas dos filhos e netos. Meu avô tinha chegado atrasado, como sempre. Entrou quando a cerimônia já estava no meio, fazendo barulho suficiente na arquibancada para que algumas cabeças se virassem. Não veio até mim depois. Ficou no canto dele, reunindo os oficiais que o conheciam, estabelecendo seu próprio centro de gravidade no pátio, como se aquilo fosse sobre ele. Caminhei até o grupo porque era o esperado. Minha mãe me viu se aproximando e seu rosto se iluminou com aquele tipo de esperança cautelosa que me partia o coração. Ela sempre acreditava que dessa vez seria diferente, que dessa vez ele diria as palavras certas, que o orgulho finalmente venceria o que quer que fosse que o impedia de me reconhecer. Parei a 1,5 metros do círculo. O general reformado me viu primeiro e sorriu estendendo a mão. Tenente Coronel Ribeiro, um homem decente que serviu com meu avô na década de 90. Apertei sua mão com firmeza. Capitão Mendes, parabéns pela condecoração, disse ele, voz genuína. Medalha de honra ao mérito não é pouca coisa. Obrigado, senhor, respondi. Sempre, senhor. Sempre o respeito devido à patente, mesmo para reformados. Meu avô se virou então. Aqueles olhos azuis que um dia foram penetrantes e agora tinham um tom mais apagado, me examinaram de cima a baixo. Ele segurava uma taça de suco, a outra mão no bolso da calça do uniforme. Não sorriu. Apenas olhou para a medalha no meu peito, para o distintivo de unidade no meu ombro, de volta para meu rosto. Você comprou esse distintivo na internet? Ele disse. Não perguntou, afirmou. E então riu. Aquela risada alta, performática, a que tinha plateia como objetivo. O silêncio que se seguiu teve textura, densa, constrangedora, o tipo que faz as pessoas olharem para os sapatos ou de repente se interessarem muito pelo próprio copo. O tenente-coronel Ribeiro piscou, sem saber como reagir. Outro coronel, que eu não conhecia, deu um sorriso amarelo. Minha mãe fechou os olhos por um segundo, como se pedisse forças. Respirei fundo. O ar quente de Salvador entrou nos meus pulmões carregando cheiro de grama cortada e concreto aquecido. Senti o peso do uniforme nos ombros, o tecido começando a grudar levemente nas costas por causa do calor. A medalha no peito parecia mais pesada de repente. Não, senhor, respondi, voz calma, sem emoção. Foi concedida pelo comandante do Comando Militar do Sul após revisão de mérito operacional. Ele bufou. Um som de descrença que conhecia bem demais. Mérito operacional,
repetiu, arrastando as palavras como se fossem piada. No meu tempo, medalha de honra ao mérito era para gente que via combate real, não para quem fica sentado em escritório fazendo PowerPoint para general. O outro coronel riu. Não uma risada genuína, mas aquela risada nervosa de quem não sabe se deve concordar ou não, mas não quer contrariar. O tenente-coronel Ribeiro olhou para mim com algo que poderia ser pena ou constrangimento. Augusto, minha mãe tentou, voz baixa, mão tocando de leve o braço dele. Ele a ignorou completamente. Capitão com 28 anos, continuou. Na minha geração, com 28 anos, você ainda estava provando que merecia as estrelas. Ainda estava sangrando por elas. Hoje em dia, entregam patente e medalha junto com o certificado de conclusão do curso, parece. Apertar os dentes não era uma opção, porque ele perceberia. Então mantive a mandíbula relaxada, expressão neutra, aquele rosto que aprendi a fazer nos últimos 6 anos de serviço, o que não entrega nada do que está acontecendo por dentro. Meu estômago estava apertado, não de raiva, não exatamente. Era algo mais fundo, mais antigo, uma mistura de frustração e cansaço que vinha de anos fazendo essa mesma dança. O processo de condecoração seguiu todos os protocolos regulamentares. Falei, ainda no tom profissional, como se estivesse fazendo um briefing. A comissão de avaliação inclui oficiais superiores de 3 comandos diferentes. Protocolos, ele riu de novo. Claro, tudo hoje é protocolo, burocracia, papel. Ninguém mais sabe o que é servir de verdade. O general reformado pigarreou, claramente desconfortável. Tentou mudar de assunto. Augusto, você viu que o capitão está lotado no comando de operações terrestres? Posição importante para a idade dele. Meu avô deu de ombros. Qualquer um consegue posição hoje em dia se souber fazer política e bajular quem precisa ser bajulado, disse, olhando diretamente para mim. Não é sobre competência, é sobre quem você conhece e que bunda você beija. Minha mãe soltou um suspiro baixo. Conhecia aquele suspiro. Era o de derrota, o de já ter tentado e sabido que não adiantaria. Tomei um gole da água que segurava. A garrafa estava morna na minha mão. Olhei por cima do ombro do meu avô para o pátio da escola onde outras famílias ainda conversavam, tiravam fotos, celebravam. Um capitão que eu conhecia do curso estava abraçando o pai. Um civil em terno claro que olhava para o filho com olhos brilhando. Voltei meu olhar para meu avô. Com licença, disse. Não pedi desculpas, não expliquei. Apenas me afastei. Ouvi ele dizer algo mais. A voz ainda alta, ainda performática, algo sobre essa geração não aguenta nenhuma crítica construtiva. Não me virei. Continuei caminhando até sair do círculo, atravessar parte do pátio, encontrar um canto mais vazio perto do prédio administrativo. Encostei na parede de concreto pintada de bege, ainda aquecida pelo sol da tarde. Fechei os olhos. Não por desespero, não por raiva descontrolada, apenas cansaço. Um cansaço específico que vem de repetir a mesma experiência tantas vezes que você já sabe cada passo da dança. Toquei a medalha no peito. Honra ao mérito. 2º grau de condecoração no sistema brasileiro, atrás apenas da medalha de guerra e da medalha do pacificador, concedida por ato de bravura, competência excepcional ou serviços relevantes prestados ao exército. A minha tinha sido concedida sob sigilo parcial, a citação lida em termos vagos porque os detalhes específicos eram classificados como secretos pelo Gabinete de Segurança Institucional. Meu avô não sabia, não poderia saber. Ninguém da família sabia. Para eles, eu era apenas mais um oficial fazendo carreira, trabalhando em escritórios, assistindo reuniões, fazendo parte da máquina burocrática das Forças Armadas. Um capitão jovem com uma medalha bonita que provavelmente foi concedida por ter escrito um bom relatório ou impressionado o superior certo. Abri os olhos e olhei para o distintivo no meu ombro esquerdo. Um escudo com uma coruja estilizada, asas abertas, segurando uma espada, discreto, quase imperceptível, se você não soubesse o que procurar. O distintivo da 2ª seção do Estado-Maior, a divisão de inteligência.
Eu usava aquilo há 3 anos. Meu avô tinha olhado para aquilo hoje e pensado que era decorativo, que era mais um pedaço de metal bonito que qualquer um podia comprar numa loja de artigos militares na internet. Ele não tinha ideia. Ninguém tinha. Ouvi passos e virei a cabeça. Minha mãe se aproximava andando devagar, face cansada. Ela parou ao meu lado, não disse nada por alguns segundos. Apenas ficou ali, presença silenciosa. Eu sinto muito, ela disse finalmente, voz baixa, carregada de tristeza. Não precisa sentir, mãe, respondi. Já estou acostumado. Não deveria estar, ela murmurou. Você não deveria ter que se acostumar. Não respondi porque ela estava certa e nós dois sabíamos. Ficamos em silêncio. O barulho do pátio chegava distante, fragmentado, vozes e risos que pareciam vir de outro mundo. Ele não era assim, ela disse depois de um tempo. Quando seu pai era vivo, quando você era pequeno, ele não era assim. Eu me lembrava, vagamente. Memórias de criança, impressões mais do que eventos concretos. Um avô que me colocava nos ombros, que contava histórias, que parecia um gigante protetor. Mas isso foi antes. Antes de eu crescer, antes de eu me alistar, antes de eu me tornar não mais uma criança que ele podia impressionar, mas outro homem de uniforme que ele precisava comparar consigo mesmo. As pessoas mudam, foi tudo que consegui dizer. Minha mãe suspirou de novo e depois me abraçou rapidamente. Um abraço apertado que durou apenas alguns segundos, mas que carregava anos de coisas não ditas. Quando se afastou, seus olhos estavam úmidos. Eu estou orgulhosa de você, ela disse. Muito orgulhosa. Mesmo que ele não consiga dizer, forcei um sorriso pequeno. Eu sei, mãe. Obrigado. Ela voltou para o pátio depois de me fazer prometer que não iria embora sem me despedir. Fiquei mais alguns minutos ali, sozinho, processando. Olhei para o céu, azul intenso com algumas nuvens esparsas, e pensei em quantas vezes tinha ficado assim, afastado, processando sozinho as palavras dele, o menosprezo, a incapacidade de reconhecer qualquer coisa que eu fizesse. Toquei o distintivo de novo, a coruja. Inteligência militar. 3 anos trabalhando em operações que a maioria das pessoas nunca saberia que existiram. 6 meses na fronteira do Brasil com Paraguai e Argentina, infiltrado numa operação conjunta com a Polícia Federal e a ABIN para desmantelar uma célula de tráfico de armas que tinha conexões com grupos extremistas internacionais. Noites sem dormir analisando padrões de comunicação interceptados, coordenando vigilâncias, montando o quebra-cabeça peça por peça, até que conseguimos identificar todos os envolvidos, mapear a rede completa e executar a operação de captura que resultou em 17 prisões, apreensão de armamento suficiente para equipar um batalhão inteiro e desarticulação de uma rota de financiamento que conectava o crime organizado local com células terroristas no exterior. Meu trabalho tinha salvado vidas, tinha impedido ataques, tinha protegido o país de uma ameaça que a maioria dos brasileiros nunca saberia que existiu, porque esse é exatamente o ponto da inteligência bem feita, trabalhar nas sombras para que a luz continue brilhando sem interrupção. A medalha no meu peito representava isso, e meu avô tinha achado que eu comprei na internet. Ri sozinho. Um riso curto, sem humor, apenas o absurdo da situação encontrando saída. Se você já passou por isso, já sentiu que ninguém te leva a sério, mesmo quando você deu seu melhor, deixa um like aqui. E se inscreve no canal porque essa história está só começando. E pode acreditar, você vai querer ver o que acontece quando a verdade vem à tona. Respirei fundo mais uma vez e voltei para o pátio. Meu avô ainda estava no mesmo lugar, rindo alto de alguma coisa, comandando a atenção do grupo como sempre fazia. Passei longe dele, cumprimentei alguns colegas do curso, tirei fotos com minha mãe e com outros oficiais. Mantive a máscara profissional, o sorriso educado, a postura correta, mas algo tinha mudado. Não era raiva, não era desejo de vingança, era mais simples que isso. Era a decisão silenciosa de que eu não ia mais engolir calado, não ia mais aceitar passivamente, não ia mais deixar que a ignorância dele definisse meu valor. Se ele queria saber quem eu era de verdade, quem eu tinha me tornado, o que eu tinha feito, então talvez fosse hora de mostrar.
Não porque eu precisava da aprovação dele, não mais, mas porque a verdade merecia existir, mesmo que doesse, mesmo que mudasse tudo. Olhei para ele uma última vez, antes de sair da cerimônia. Ele estava contando uma história, provavelmente sobre seu próprio serviço, fazendo gestos largos com as mãos, o centro das atenções como sempre quis ser. Não tinha ideia do que estava por vir. Nenhum de nós tinha. Dirigi de volta para meu apartamento em Porto Alegre no dia seguinte. 6 horas de estrada, tempo suficiente para pensar, para processar, para que a adrenalina da cerimônia e do encontro com meu avô finalmente baixasse e deixasse para trás apenas o cansaço familiar. Coloquei uma playlist de rock nacional no Spotify e deixei a BR-116 se desenrolar à frente do para-brisa. Meu celular tocou quando estava passando por Caxias do Sul. Era Tavares, major do 2º Batalhão de Inteligência Militar, meu superior direto nos últimos 2 anos. Atendi pelo viva voz. Capitão, como foi a cerimônia? Ele perguntou. Voz rouca de quem fumou durante 20 anos e parou faz 5. Protocolar, senhor. Tranquila. Família foi? Hesitei por meio segundo. Minha mãe foi. Meu avô também. O coronel Mendes? Imagino que ele tenha ficado orgulhoso. Não respondi imediatamente. Tavares conhecia minha história, sabia da relação complicada. Ele entendeu o silêncio. Entendo, disse apenas. Depois mudou de assunto. Você volta amanhã? Hoje à noite, senhor. Chego em Porto Alegre umas 7. Bom, terça tem reunião com o pessoal da Federal. Aquela operação de acompanhamento da fronteira sul. Lembrava, sempre lembrava. Fronteira era meu território agora, literal e figurativamente. Tinha passado tanto tempo olhando mapas daquela região que podia desenhar de memória os principais pontos de passagem irregular. Confirmo presença, senhor. Desligamos. Voltei ao silêncio da estrada e à música, mas minha cabeça estava longe. Estava voltando. Não para Porto Alegre, não para a reunião de terça. Estava voltando para 18 meses atrás, para quando tudo mudou. Eu tinha me alistado aos 19 anos. Não por tradição familiar direta, meu pai nunca serviu. Morreu num acidente de carro quando eu tinha 15. Mas meu avô estava lá, era a presença militar dominante na família, e parte de mim, a parte jovem e estúpida, que ainda acreditava que a aprovação era algo que podia ser conquistada com esforço suficiente, queria impressioná-lo. Entrei na Academia Militar das Agulhas Negras esperando que ele fosse a minha formatura, que apertasse minha mão, que dissesse que eu tinha feito a escolha certa. Ele foi. Ficou 40 minutos. Saiu antes do fim da cerimônia porque tinha, segundo ele, um compromisso importante em São Paulo. Não tirou uma foto comigo. Não disse parabéns. Apenas comentou que no tempo dele o corte de cabelo era mais rigoroso e que eu devia ter mais postura. Aprendi rápido que nada seria suficiente. Cada conquista era diminuída, cada promoção era sorte ou política, cada curso concluído era mais fácil do que no tempo dele. Quando fui selecionado para o curso de inteligência, especializando em análise de ameaças e operações de contra-inteligência, ele disse que inteligência era para quem não tinha estômago para infantaria de verdade. Parei de ligar para ele depois disso. Parei de mandar mensagens com novidades. Parou de doer depois de um tempo, ou pelo menos eu disse a mim mesmo que parou. Foquei no trabalho. Descobri que era bom no que fazia. Muito bom. Tinha a habilidade para análise de padrões, para conectar pontos que pareciam desconexos, para ler nas entrelinhas de comunicações interceptadas. Fui promovido a 1º tenente com mérito, passei no curso avançado de operações especiais de inteligência com a 2ª melhor nota da turma e fui designado para o comando de operações terrestres com apenas 25 anos. Foi lá que conheci o coronel Bittencourt, comandante da Divisão de Inteligência Estratégica, um homem magro de 50 e poucos anos com olhos castanhos penetrantes e uma capacidade assustadora de lembrar detalhes de briefings que tinham acontecido meses atrás. Ele me chamou no escritório dele 3 semanas depois da minha chegada. Capitão Mendes, o que você sabe sobre Foz do Iguaçu? Tinha perguntado. Tríplice fronteira, senhor. Brasil, Argentina, Paraguai, alto índice de comércio irregular, rota histórica de contrabando, presença de organizações criminosas transnacionais. Ele assentiu devagar.
E o que você sabe sobre células extremistas usando a região como ponto de trânsito para recursos financeiros e logísticos? Tinha hesitado. Aquilo era informação classificada. Pouco, senhor. Não tenho acesso a esse nível de inteligência ainda. Ainda? Ele repetiu, e sorriu de um jeito que não chegava aos olhos. Você vai ter. Senta. Sentei. Ele abriu um arquivo físico, papel mesmo, não digital, o tipo de coisa que só existe para informações sensíveis demais para correrem risco de vazamento eletrônico. Há 2 anos, a ABIN identificou padrões suspeitos de movimentação financeira na região da fronteira. Transferências pequenas, fragmentadas, difíceis de rastrear, mas consistentes. Investigação conjunta com a federal levantou a possibilidade de que grupos locais de tráfico de armas estavam sendo usados como intermediários por organizações maiores. Não só crime organizado, grupos com agenda política, possivelmente terrorista. Tinha me inclinado para frente, atenção completa. Passamos os últimos meses montando um quadro mais completo. Temos nomes, locais, padrões de comportamento. O que não temos ainda é evidência sólida o suficiente para a ação legal. Precisamos de alguém no terreno, alguém bom em análise, que possa coordenar vigilância, conectar os pontos, alguém jovem o suficiente para se misturar se necessário, mas treinado o suficiente para não cometer erros fatais. Tinha entendido onde aquilo ia dar. O senhor está me oferecendo a operação? Estou oferecendo a chance de fazer diferença real, capitão. Não é glamuroso. Vai passar meses longe de casa, em hotéis vagabundos, analisando fotos de câmeras de vigilância até seus olhos sangrarem. Pode não dar em nada. Ou pode desmantelar uma rede que está colocando armas nas mãos de gente muito perigosa. Interessado? Não tinha nem pensado 2 vezes. Sim, senhor. 3 semanas depois, estava em Foz do Iguaçu, oficialmente em licença para treinamento especializado, na prática morando num apartamento mobiliado alugado pela operação, trabalhando 16 horas por dia com uma equipe pequena da Federal e 2 outros oficiais de inteligência. Foram 6 meses, 6 meses assistindo, escutando, documentando, seguindo alvos em carros alugados baratos, fotografando encontros, mapeando rotas, analisando terabytes de dados interceptados, procurando padrões em conversas aparentemente inocentes. Descobrimos que um grupo local de contrabandistas de cigarros tinha expandido para armas há 3 anos. Inicialmente era pequeno, armamento leve, pistolas e rifles para grupos criminosos locais. Mas então apareceram novos compradores, gente de fora, gente com dinheiro e contatos internacionais. Gente que queria coisas específicas, explosivos plásticos, armas automáticas militares, munição especial. Rastreamos o dinheiro até células ativas em 3 países diferentes. Grupos que já estavam em listas de vigilância de agências internacionais. Grupos que tinham histórico de ataques, de violência política, de terrorismo. A rede funcionava assim. Dinheiro vinha de fora através de criptomoedas e empresas fantasma. Era convertido em espécie por intermediários locais, usado para comprar armamento de fornecedores sul-americanos. As armas atravessavam a fronteira em cargas mistas, escondidas entre mercadorias legais, usando rotas estabelecidas de contrabando tradicional. Do Brasil, eram transportadas para portos no litoral e enviadas para a África e Oriente Médio em contêineres. Mapeamos 17 indivíduos-chave. Conseguimos evidência sólida de participação criminal para todos. Identificamos 4 locais de armazenamento, 3 rotas principais de transporte, 7 empresas usadas como fachada. A operação de captura foi coordenada pela Federal com apoio do Exército. Aconteceu numa terça-feira de madrugada, simultânea em 9 locais diferentes. Eu estava na central de comando, assistindo pelos monitores, coordenando inteligência em tempo real.
Pegamos todos. 17 prisões. Nenhum tiro disparado, nenhum ferido. Apreendemos 62 armas automáticas, incluindo 3 metralhadoras, Poltz 50, 14 fuzis de assalto, 27 pistolas e revólveres, além de 15 quilos de explosivo plástico C4, 80 granadas de fragmentação e munição suficiente para abastecer uma guerra pequena. Bloqueamos contas bancárias em 5 países. Desarticulamos a rede completamente. 3 meses depois, agências de inteligência europeias usaram nossa informação para rastrear e interceptar um carregamento que estava a caminho de uma célula planejando ataque em Paris. Não posso provar conexão direta, mas os relatórios classificados que li depois sugeriam que nossa operação tinha salvo vidas do outro lado do Atlântico. A medalha de honra ao mérito veio 6 meses depois disso. A cerimônia foi discreta, a citação vaga por necessidade. Meu trabalho específico nunca seria público. Esse era o acordo. E estava tudo bem. Eu não tinha entrado para o exército buscando reconhecimento público. Tinha entrado originalmente buscando o reconhecimento de uma pessoa específica, mas tinha crescido o suficiente para entender que aquilo era impossível e tinha encontrado propósito em outro lugar. Ou pelo menos era isso que eu dizia a mim mesmo. A estrada continuava se desenrolando. Passei por Novo Hamburgo, depois São Leopoldo, os subúrbios de Porto Alegre começando a aparecer. Meu celular vibrou mensagem no WhatsApp. Era minha mãe. Seu avô perguntou onde você está morando agora. Pode mandar o endereço? Olhei para a mensagem no semáforo. Digitei de volta. Mãe, ele tem meu número. Se quer saber, pode me ligar. 3 pontinhos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Você sabe como ele é. Sim, eu sabia. Sabia exatamente como ele era. E estava cansado de fazer o trabalho emocional por ele, de facilitar, de ser o adulto na relação, quando deveria ser o contrário. Não respondi. Coloquei o celular no porta-copos e continuei dirigindo. Cheguei no apartamento quando o sol estava se pondo, céu alaranjado sobre o Guaíba, Porto Alegre acendendo suas luzes uma por uma. Subi os 3 andares de escada porque o elevador estava quebrado de novo. Abri a porta do 3B, joguei a mochila no sofá. O apartamento era pequeno, funcional, sem personalidade. Um quarto, sala-cozinha integradas, banheiro minúsculo, móveis baratos de loja de departamento. Único toque pessoal era uma foto emoldurada na estante. Eu e minha mãe, na minha formatura da AMAN, ambos sorrindo. Tomei banho quente e longo, deixando a água levar parte da tensão dos últimos dias. Vesti roupa civil, short e camiseta velha e sentei no sofá com uma cerveja. Liguei a TV, mas não estava prestando atenção. Era apenas ruído de fundo enquanto minha mente processava. Pensava na cerimônia, na risada do meu avô, nas palavras. Você comprou esse distintivo na internet, como se meu serviço fosse piada, como se minha dedicação fosse fingimento. E ele não sabia de nada. Para ele, eu era apenas mais um oficial medíocre fazendo carreira através de política e sorte, não de mérito real. Parte de mim queria que ele soubesse. Queria ver a cara dele se eu pudesse contar, mas não podia. Não assim. A maior parte da operação era classificada. Tomei outro gole de cerveja. Estava morna já. Meu telefone tocou. Número desconhecido de São Paulo. Ignorei. Tocou de novo. Mesmo número. Atendi com má vontade. Alô? Capitão Mendes? Aqui é Tenente Coronel Ribeiro. Nos conhecemos hoje na cerimônia. Sentei mais ereto. O amigo do meu avô. Sim, senhor. Como conseguiu meu número? Sua mãe passou para sua avó, que passou para mim. Espero que não se importe. Sem problema, senhor. Em que posso ajudar? Ele hesitou. Olha, eu não costumo me meter em assuntos de família, mas conheço seu avô há 30 anos. Ele está ficando velho, está ficando amargo e está sendo injusto com você. Não sabia o que dizer, então não disse nada. Hoje, na cerimônia, depois que você saiu, ele continuou, falando, diminuindo sua conquista, fazendo piadas, e eu fiquei quieto porque é meu amigo, mas não sentou bem. Então fui atrás de informação. Conheço gente, fiz algumas ligações, não consegui detalhes, sua operação é classificada demais, mas consegui o suficiente. Meu estômago apertou. Capitão, sua medalha não foi por fazer PowerPoint.
Você estava na fronteira, em operação real, com consequências reais. Não posso saber os detalhes e não vou perguntar, mas sei o suficiente para dizer que seu avô está completamente errado sobre você. E eu acho que ele devia saber disso. Com todo o respeito, senhor, ele não pode saber. É classificado, não os detalhes. Mas o fato de que foi operação real, que teve risco real, que você não é o que ele pensa que você é, isso pode ser dito sem quebrar sigilo. Fiquei em silêncio, processando. Por que o senhor está me ligando para dizer isso? Ele suspirou. Porque já vi muitos militares velhos, amargurados com suas próprias frustrações, projetando isso nos filhos e netos. Porque seu avô foi um bom oficial no passado, mas está se tornando um velho tolo agora. E porque você merece melhor do que isso. Pensa no que eu disse, capitão. Desligou antes que eu pudesse responder. Fiquei sentado no escuro, cerveja esquecida na mão, TV murmurando besteiras, pensando em tudo que tinha acontecido, em tudo que poderia acontecer se eu deixasse. Algo tinha se soltado. Não sabia exatamente o que ainda, mas algo fundamental tinha mudado hoje. Uma decisão estava se formando, ainda nebulosa, mas presente como pressão crescente. Não era sobre aprovação, não mais. Era sobre verdade, era sobre não deixar a mentira vencer, era sobre não viver mais com a dissonância de saber quem eu era enquanto ele acreditava em ficção. E talvez era sobre salvar o velho de si mesmo antes que a amargura o consumisse completamente. Terminei a cerveja, joguei a garrafa vazia no lixo, fui dormir pensando em fronteiras, em verdades escondidas e em quanto tempo uma pessoa pode viver na sombra antes de precisar procurar a luz. A reunião de terça com a Federal foi exatamente o que esperava. Burocrática, longa, cheia de siglas e protocolos. Sentamos numa sala sem janelas no prédio da Superintendência Regional em Porto Alegre. Eu e o Major Tavares do nosso lado da mesa. 3 agentes federais do outro. Um café horrível esfriando em copos de plástico entre nós. Estavam montando operação nova na fronteira, acompanhamento de rota de narcotráfico que estava usando os mesmos métodos que a rede de armas usava. Queriam nossa expertise, nossos contatos, acesso aos nossos arquivos de mapeamento da região. Tavares negociou termos, estabeleceu limites de compartilhamento de informação. Eu assenti nos momentos certos, anotei o que precisava anotar. Minha cabeça estava em outro lugar. Estava pensando no telefonema do Ribeiro, estava pensando na cerimônia. Estava pensando em quanto tempo mais ia aguentar o peso de tudo que não podia ser dito. Quando a reunião acabou, já era meio-dia. Tavares me chamou no corredor. Você está parecendo cansado, capitão? Estou bem, senhor. Ele me olhou com aquele jeito que oficiais superiores desenvolvem depois de anos lidando com subordinados, mentindo sobre estarem bem. Tira o resto do dia. Amanhã volta com a cabeça no lugar. Não discuti. Voltei para o apartamento, troquei de roupa, fui correr. Precisava limpar a cabeça, queimar a energia nervosa que estava se acumulando. Corri ao longo do Guaíba, tênis batendo na calçada em ritmo constante, fones de ouvido tocando música alta. 5 quilômetros, depois 7, depois 10. Músculos queimando, pulmões ardendo, suor encharcando a camisa. Quando parei, estava longe de casa, pernas tremendo. Sentei num banco de frente para o rio. A água estava cinza esverdeada sob o sol de outono, alguns barcos de pesca pequenos pontilhando a superfície. Uma família passava na ciclovia, pai, mãe, 2 crianças em bicicletas com rodinhas. A menor caiu, ralou o joelho, começou a chorar. O pai pegou ela no colo, limpou o machucado, disse algo que a fez parar de chorar e sorrir. Assistir aquilo doeu de um jeito estranho. Meu telefone vibrou. Mensagem de número desconhecido. Capitão Mendes, aqui é General Tavares da Reserva. Soube da sua medalha pelo Ribeiro. Parabéns. Se estiver em SP alguma vez, gostaria de tomar um café. Precisamos de mais oficiais como você. Outro número desconhecido, outra mensagem. Capitão, Major Ferreira, reformado. Ribeiro me contou, orgulhoso de saber que a nova geração ainda sabe servir de verdade. E outro.
Ribeiro estava fazendo exatamente o que tinha dito que faria. Estava contando para a rede dele, os oficiais veteranos que conheciam meu avô. Não os detalhes, mas o suficiente para plantar dúvida, para criar outra narrativa. Parte de mim ficou grata. Outra parte ficou desconfortável. Não era assim que eu queria que isso acontecesse, através de terceiros. Se ia acontecer, precisava ser direto. Precisava ser cara a cara. Precisava ser eu, dizendo, não a rede de veteranos se comunicando por baixo dos panos. Peguei o celular e liguei para minha mãe antes que pudesse pensar melhor. Oi, filho, tudo bem? Mãe, vou para Santos no fim de semana. Silêncio. Por quê? Preciso conversar com o vô. Gabriel, ela disse meu nome completo, voz cheia de preocupação. O que aconteceu? Nada aconteceu. Eu só preciso conversar com ele. Isso é importante. Ele vai estar no churrasco do clube no sábado. Você sabe aquele encontro mensal dos veteranos? Claro que vai, pensei. Claro que estaria lá no meio dos amigos dele. Talvez fosse melhor assim. Talvez precisasse ter testemunhas. Pode me mandar o endereço do clube? Ela mandou. Depois hesitou. Gabriel, seja gentil com ele. Eu sei que ele é difícil, mas ele está velho, está sozinho desde que sua avó morreu e... Mãe, eu não vou machucá-lo, mas também não vou mais deixar que ele me diminua. Essa conversa precisa acontecer. Desliguei antes que ela pudesse argumentar mais. Reservei passagem de ônibus para sexta à noite. Mandei mensagem para o Tavares pedindo dispensa de sexta e segunda. Ele respondeu com um simples ok. Os dias até sexta se arrastaram e correram ao mesmo tempo, essa contradição estranha de ansiedade antecipada. Trabalhei, treinei, comi, dormi, mas tudo parecia estar acontecendo através de uma camada de vidro. Quinta à noite, outro número desconhecido ligou. Atendi esperando mais um veterano. Capitão Mendes, voz que não conhecia, mais jovem. Sim? Major Costa, trabalho com o Coronel Bittencourt. Ele pediu para ligar. Soube que vai ter uma conversa importante no fim de semana. Fechei os olhos. Claro, a rede era pequena. Todo mundo conhecia todo mundo. Soube certo. Ele quer que saiba que tem liberdade para compartilhar o que for necessário sobre a operação, dentro dos limites de segurança. Fatos gerais, escopo, resultados. Nada de nomes, locais específicos ou métodos, mas o suficiente para contexto. Por que ele está me dando essa autorização? Costa hesitou. Porque ele acha que às vezes a verdade precisa sair das sombras, capitão. E porque ele acredita que você tem discernimento suficiente para saber exatamente quanto pode ser dito. Agradeci e desliguei. Sentei na cama olhando para as próprias mãos. Estavam tremendo levemente. Não de medo, de adrenalina, de antecipação. Sexta chegou. Peguei o ônibus às 8 da noite, 6 horas de viagem noturna pela Regis Bittencourt. Não consegui dormir. Fiquei olhando pela janela, vendo as luzes ocasionais de cidadezinhas passarem. Cheguei em Santos às 2 da manhã de sábado. Uber até a casa da minha mãe. Chave reserva debaixo do vaso. Entrei silenciosamente, tomei banho, deitei no meu quarto antigo que ela mantinha exatamente como era. Dormi 4 horas de sono agitado. Minha mãe estava na cozinha fazendo café quando desci. Você tem certeza disso? Ela perguntou sem preâmbulo, olhos vermelhos. Tenho. Ele não vai gostar. Eu sei. Pode ficar feio. Eu sei disso também. Ela suspirou. Serviu café em 2 xícaras. Ficamos em silêncio, bebendo, o relógio da cozinha marcando os minutos. Você cresceu tanto, ela disse de repente, voz quebrando um pouco. Meu menininho que tinha medo de escuro está aí, capitão do exército, fazendo coisas que eu nem posso saber direito o que são. Às vezes ainda te vejo pequenininho, sabe? Me levantei, contornei a mesa, abracei ela. Ela era pequena, sempre foi, mas parecia menor agora. Eu ainda sou seu menininho, mãe. Só cresci um pouco. Ela riu através das lágrimas. Um pouco. Só 6 pés e um monte de músculos. O churrasco começava às 11. Cheguei meio-dia, proposital, quando já teria gente suficiente. O clube era um lugar antigo, construção dos anos 70, quadras de tênis com rede surrada, piscina precisando de reforma, área social ampla com churrasqueiras de tijolo. Tinha uns 40 homens espalhados pelo espaço. Maioria acima dos 60, alguns mais jovens,
todos com aquela postura militar mesmo em roupa casual. Alguns ainda usavam boinas ou bonés com insígnias, cerveja em latinha, carne na grelha, futebol na TV. Meu avô estava exatamente onde esperava, no centro da área de churrasqueira, segurando uma espátula como cetro, contando história para um grupo de 6 ou 7 homens. Vi o tenente-coronel Ribeiro entre eles, que me viu chegar e assentiu quase imperceptivelmente. Atravessei o espaço. Conversas continuaram ao redor, mas senti olhares me seguindo. Parei a 2 metros do círculo do meu avô. Ele estava no meio de frase quando me viu. Parou, face passando por surpresa, depois algo mais difícil de ler. Gabriel, disse. Não capitão, não filho, apenas meu nome. Não sabia que você viria. Decidi em cima da hora, vô. Precisava conversar com o senhor. Ele olhou ao redor, para os homens observando de volta para mim. Conversar sobre o quê? Sobre a cerimônia na semana passada. Sobre o que o senhor disse. O silêncio que caiu foi imediato e pesado. Os homens olhavam entre nós. Meu avô ficou tenso, ombros para trás, queixo levantado. Eu disse a verdade. Se você não gostou, problema seu. Não foi verdade, respondi, voz calma, controlada. Foi suposição baseada em ignorância e preconceito. Alguém sibilou ar entre os dentes. Ribeiro deu um passo imperceptível para mais perto. Preconceito? Meu avô repetiu, voz subindo. Eu servi por 48 anos. Eu sei reconhecer oficial de verdade quando vejo um. E sei reconhecer alguém que está apenas cumprindo protocolo, fazendo teatro. O senhor não sabe nada sobre meu serviço, falei. Ainda calmo, ainda controlado, mas firmeza de aço embaixo das palavras. Nada. E decidiu julgar baseado em nada. Ele deu um passo na minha direção, face ficando vermelha. Eu sei o suficiente. Oficial de inteligência, trabalhando em escritório, nunca viu combate real, nunca sangrou de verdade. Pegou uma medalha bonita por fazer relatório e agora se acha herói. Coronel, Ribeiro tentou intervir. Talvez não seja o momento. É exatamente o momento, eu disse, olhando para Ribeiro, mas falando para o meu avô. Porque essa mentira já durou tempo demais. Meu avô riu, aquela risada sarcástica. Mentira? Que mentira, capitão. Que você não é o que eu disse que é. Que eu comprei meu distintivo na internet. Que minha medalha foi por fazer PowerPoint. Que meu serviço é teatro. Então me prova que estou errado. Ele desafiou, abrindo os braços. Conta para todo mundo aqui o que você fez de tão especial para merecer medalha de honra ao mérito com 28 anos. Conta. E ali estava, o desafio direto, público, testemunhado. Exatamente o que eu tinha vindo buscar. Olhei ao redor. Todos os olhos estavam em nós. Respirei fundo. 18 meses atrás, fui destacado para a operação classificada na fronteira sul. Foz do Iguaçu, Tríplice Fronteira. Operação conjunta com Polícia Federal e ABIN. Meu avô abriu a boca para interromper. Ribeiro tocou seu braço, balançou a cabeça. Ele fechou a boca, mas continuou com expressão cética. Passamos 6 meses mapeando rede de tráfico de armas que estava usando rotas de contrabando para mover armamento militar para grupos extremistas internacionais. Eu coordenei análise de inteligência, identificação de alvos, mapeamento de estrutura organizacional. Alguém perguntou, que tipo de armamento? Fuzis automáticos, metralhadoras pesadas, explosivos plásticos, granadas. Suficiente para equipar batalhão inteiro. Destino final eram células terroristas na África e Oriente Médio. Murmúrios baixos. Meu avô permanecia cético, mas algo na sua expressão começava a mudar. A operação de captura foi realizada simultaneamente em 9 locais. 17 prisões, 0 disparos, nenhum ferido. Apreensão total de 62 armas militares, 15 quilos de C4, 80 granadas. Ribeiro assentiu devagar. Eu ouvi sobre essa operação. Lembro de ter lido o relatório resumido no briefing trimestral. Não sabia que você estava envolvido. Estava no comando de análise de inteligência. Foram 6 meses de trabalho, 16 horas por dia, identificando padrões de comunicação, rastreando movimentação financeira, mapeando a rede. Olhei diretamente para meu avô.
3 meses depois, inteligência europeia usou nossa informação para interceptar carregamento que estava indo para a célula planejando ataque em Paris. Não posso confirmar conexão direta porque é classificado, mas o timing e os indivíduos envolvidos sugerem que o trabalho que fizemos salvou vidas europeias. Silêncio absoluto agora. Meu avô estava pálido, boca ligeiramente aberta, olhos fixos em mim. Minha medalha foi concedida por serviços de inteligência que protegeram segurança nacional e tiveram impacto em prevenção de terrorismo internacional. A citação é vaga porque a maior parte do meu trabalho é classificado como secreto pelo GSI. Não posso contar mais detalhes sem quebrar sigilo. Mas é isso. Esse é o PowerPoint que o senhor achou que eu tinha feito. Outro oficial assentiu. Operações de inteligência bem executadas salvam mais vidas que combate direto. Sempre foi assim. Meu avô ainda não tinha falado. Estava processando. Foi Ribeiro quem quebrou o silêncio. Augusto, seu neto não comprou distintivo em lugar nenhum. Ele sangrou pela pátria do jeito que nossa geração sangrou, só que de forma diferente. Inteligência é combate, e pelo que estou ouvindo, ele é excepcional no que faz. Meu avô olhou para Ribeiro, depois de volta para mim. A vermelhidão tinha sumido, deixando apenas palidez. Por que você nunca contou? Ele perguntou finalmente, voz mais baixa. Porque é classificado, porque não era sobre reconhecimento, porque fiz meu trabalho pelo trabalho em si, não para impressionar ninguém. Pausa. E porque o senhor nunca perguntou de verdade, nunca quis saber, só quis julgar. Isso atingiu como bala. Vi no rosto dele, na forma como ele recuou levemente, mas ele estava longe de terminar. A defensividade voltou. Eu servi no Haiti, ele disse, voz recuperando o volume. Missão de paz da ONU, 4 tours. Eu vi pobreza, vi violência, vi caos. Ajudei a reconstruir país. Eu sei, respondi. E foi serviço importante. Ninguém está dizendo que não foi. Então por que você está aqui me confrontando? Por que está fazendo isso na frente de todo mundo? Porque na semana passada, na frente de outras pessoas, o senhor me humilhou publicamente. Disse que comprei meu distintivo. Riu da minha medalha. Insinuou que minha carreira é piada. E não foi a primeira vez. Foi o padrão, ano após ano. Minha voz ainda estava calma, mas a emoção começava a vazar nas bordas. Então sim, estou fazendo isso publicamente. Porque foi publicamente que o senhor decidiu destruir minha credibilidade. Publicamente que vou restaurar a verdade. Alguém mais velho, general reformado de 3 estrelas, levantou. Capitão, está certo, Augusto. Você passou dos limites. Tenho observado ao longo dos anos. Sempre diminuindo o menino. E agora descobrimos que o capitão é exatamente o tipo de oficial que o exército precisa. Talvez seja a hora de engolir o orgulho. Meu avô olhou para o general com expressão chocada. Vocês estão do lado dele? Não é sobre lados, Ribeiro disse suavemente. É sobre verdade. E verdade é que você estava errado. Completamente, objetivamente errado. Vi algo se quebrando no meu avô naquele momento. Não era rendição, não ainda, mas era rachadura. Ele abriu a boca, fechou, olhou ao redor para os homens que antes o cercavam com admiração. E então fez a última coisa que eu esperava. Saiu. Simplesmente se virou e saiu da área social, atravessando o gramado em direção ao estacionamento. Passos rígidos. Minha mãe, que tinha aparecido em algum momento, deu um passo para segui-lo. Toquei seu braço, balancei a cabeça. Deixa ele processar, mãe. Ela me olhou com lágrimas nos olhos. Você o destruiu. Não, respondi mais firme do que esperava. Eu disse a verdade. Ele se destruiu ao recusar aceitar isso. Ribeiro se aproximou, pôs mão no meu ombro. Você fez o certo, capitão. Doeu, mas estava na hora. Ao redor, outros oficiais começaram a se aproximar. Alguns apertaram minha mão, outros bateram no meu ombro, palavras de reconhecimento. Mas meus olhos ainda estavam fixos no ponto onde meu avô tinha desaparecido. E apesar de tudo, apesar da raiva justificada, apesar da verdade finalmente dita, sentia algo apertando no peito que não era vitória. Era tristeza. Profunda tristeza de saber que às vezes, para curar uma ferida, você precisa primeiro abri-la completamente. E sangra. Sempre sangra.
Fiquei no clube mais 1 hora, conversando com oficiais que queriam saber mais, que ofereciam respeito que tinha sido negado pelo meu avô. Mas minha cabeça estava em outro lugar. Ribeiro me puxou de lado quando a multidão começou a dispersar. Ele vai precisar de tempo, disse. Homens da geração dele não sabem lidar com estar errados, especialmente publicamente. O orgulho é armadura, e você acabou de atravessar ela com lança. Eu não queria feri-lo, só queria que parasse. Eu sei, mas às vezes essas duas coisas vêm juntas, capitão. Me despedi dele e voltei para a casa da minha mãe. Ela estava na sala, sentada no sofá, olhando para a parede. Ele não está atendendo, disse quando entrei. Liguei 6 vezes, nada. Sentei ao lado dela. Ele vai atender quando estiver pronto. Se estiver pronto, ela corrigiu, voz amarga. Você não conhece seu avô como eu conheço. Ele pode simplesmente fechar, construir muro e nunca mais falar sobre isso. Então vai ser escolha dele. Eu não posso controlar isso. Ela me olhou com mistura de orgulho e tristeza. Você está certo, mas machuca de qualquer forma. Passei o resto do dia ali, ajudando ela com coisas pequenas pela casa, tentando manter normalidade que ambos sabíamos era ilusão. Meu celular tocou algumas vezes, mensagens de oficiais do clube, palavras de apoio. Tavares mandou mensagem simples. Soube do que aconteceu. Você está bem? Respondi que estava. Noite caiu. Pedi comida japonesa, assistimos TV sem realmente assistir. Às 10, minha mãe foi dormir, exausta. Fiquei acordado, sentado na varanda dos fundos, olhando para o céu urbano de Santos. Meu telefone tocou às 11h30, número que conhecia de cor. Meu avô, atendi. Alô? Silêncio do outro lado. Não vazio, mas cheio. Respiração leve. Vô, você me humilhou, ele disse finalmente. Voz cansada, envelhecida. Na frente de homens que me respeitam há décadas, me fez parecer tolo. Eu disse a verdade, a mesma verdade que o senhor recusou ouvir por anos. Você poderia ter falado comigo em particular. Poderia, mas o senhor me humilhou em público primeiro. Na cerimônia, na frente de autoridades militares da minha mãe. Não foi a primeira vez e ia continuar se alguém não parasse. Silêncio de novo. Depois, o Ribeiro me ligou, contou mais sobre a operação. Não detalhes, mas suficiente. Disse que agências internacionais usaram seu trabalho, que você impediu ataque terrorista. Talvez, não posso confirmar totalmente porque é classificado. Por que você nunca contou? Por que deixou que eu pensasse... Que o senhor pensasse o quê? Que eu era incompetente, que eu era fraude. Eu não deixei o senhor pensar nada. O senhor decidiu pensar isso sozinho, sem nunca me perguntar de verdade sobre meu trabalho. Ouvi ele respirar fundo. Meu serviço foi importante, ele disse defensivo. Foi, concordei. Ninguém está dizendo que não foi. Missões de paz são cruciais. O senhor ajudou a reconstruir país, ajudou pessoas, mas não diminui meu serviço. E meu serviço não diminui o seu. Não é competição. Sempre foi competição, ele murmurou. Sempre foi sobre ser o melhor, sobre se provar. Para quem? O senhor já estava provado. Já tinha carreira distinguida, respeito, reconhecimento. Por que precisava diminuir meu trabalho para validar o seu? Pausa longa. Quando ele falou de novo, voz tinha qualidade diferente, mais vulnerável. Porque eu nunca fiz nada que mudasse tudo. Nunca salvei vidas em operação crítica. Nunca desestruturei rede terrorista. Meu serviço foi importante, mas foi ordinário. Bom, competente, mas não excepcional. E então você aparece 28 anos e faz algo extraordinário. E eu não consegui suportar. Aquilo me atingiu como um murro no estômago. Honestidade crua. Vô, não, ele me cortou. Deixa eu terminar. Passei minha vida inteira tentando ser o oficial, que todos admirariam. E fui bom, mas nunca fui grande. E machucou ver meu neto, em idade que eu ainda estava tentando provar valor básico, já fazendo coisas que vão entrar em arquivos de inteligência, que salvaram vidas internacionalmente. Ele parou e ouvi algo que poderia ser soluço sufocado. Deveria estar orgulhoso. Qualquer avô decente estaria. Mas tudo que senti foi inveja. E transformei inveja em crueldade. Te diminuí porque te admirar seria admitir minha própria mediocridade. Lágrimas estavam escorrendo pelo meu rosto.
O senhor não é medíocre, nunca foi. 48 anos de serviço honrado, 4 tours no Haiti, ajudou a reconstruir infraestrutura, treinou forças locais. Isso não é medíocre, isso é nobre. É diferente de salvar vidas de ataque terrorista. É, mas não é menor, é diferente. E o exército precisa dos dois. Um não invalida o outro. Silêncio dele, processando. Como você ficou tão maduro? Ele perguntou, quase rindo através da emoção. Quando você virou o adulto nessa relação? Não sei. Talvez quando parei de buscar sua aprovação e comecei a buscar apenas fazer o trabalho certo. Ouvi ele fungando. Eu estraguei tudo, não estraguei? Anos fazendo você se sentir inadequado quando o tempo todo você estava me ultrapassando. Não é ultrapassar, vô. Não é corrida. Para mim sempre foi. Ele admitiu. E agora sou velho demais. Tarde demais para mudar. Nunca é tarde demais para parar de machucar pessoas que ama. Pausa. Eu te amo, ele disse. E foram palavras que não ouvia dele desde criança. Mesmo sendo péssimo em mostrar. Mesmo sendo velho tolo amargo. Eu te amo e estou orgulhoso. Muito orgulhoso. E sinto muito por levar tanto tempo para dizer. Não consegui falar por vários segundos. Obrigado, consegui finalmente. Isso significa mais do que o senhor imagina. Posso ver você amanhã? De verdade, não com raiva, apenas conversar? Sim, claro. Bom, eu vou deixar você dormir. Boa noite, Gabriel. Boa noite, vô. Desliguei e fiquei sentado ali, telefone na mão. Lágrimas secando no rosto, sentindo algo fundamental mudando dentro do peito. Não era resolução completa, não era happy ending de filme, mas era começo, era rachadura no muro, era possibilidade onde antes só havia resignação. Dormi melhor naquela noite do que tinha dormido em meses. Domingo de manhã, acordei com cheiro de café e bolo. Minha mãe estava na cozinha. Seu avô ligou cedo, pediu para vir aqui para almoço, disse que quer conversar com você. Ele te contou sobre a ligação de ontem à noite? Contou. Chorou no telefone. Não me lembro da última vez que ouvi meu sogro chorar. Ela serviu café. Acho que você fez mais por ele ontem do que anos de terapia fariam. Quebrou ele sim, mas às vezes quebrar é necessário antes de reconstruir melhor. Meu avô chegou ao meio-dia, pontual. Estava de roupa civil, calça social e camisa, sem nada de militar na aparência, mas postura ainda lá. Parecia menor do que eu me lembrava, não fisicamente, mas de alguma forma. Menos imponente, mais humano. Nos sentamos na sala, minha mãe deixando nós dois sozinhos. Ele ficou quieto por um tempo, depois para mim. Fiquei a noite inteira pensando. Começou. Sobre meu serviço, sobre o seu, sobre diferença entre eles. E percebi algo. Esperei. Eu sempre quis ser herói. Aquele oficial sobre quem livros seriam escritos. E quando ficou claro que minha carreira seria respeitável, mas não lendária, ficou difícil. Difícil aceitar medida real do meu impacto versus tamanho do meu ego. Ele deu risada amarga. E então você aparece, meu neto, fazendo exatamente o tipo de trabalho que eu sonhava fazer. E ao invés de celebrar, ao invés de reconhecer que legado familiar continuava através de você, eu tentei diminuir. Porque admitir sua grandeza era admitir que nunca alcancei a minha própria. Vô, o senhor está sendo duro demais consigo mesmo. Não, ele balançou a cabeça. Estou sendo honesto finalmente. Fui bom oficial, competente, dedicado, honrado. Mas não fui grande, e tudo bem. Nem todo mundo precisa ser grande. O problema não foi aceitar minha própria medida. Foi recusar aceitar que você ultrapassou essa medida. Ele me olhou diretamente. Conte mais sobre a operação. O que puder contar. Quero entender de verdade o que você fez. Passei próxima hora contando. Não tudo. Não os detalhes classificados, mas o suficiente. Expliquei como inteligência funciona, como padrões são identificados, como redes são mapeadas. Ele escutou, realmente escutou. Fez perguntas inteligentes, demonstrou entendimento, reconheceu complexidade do trabalho. Isso é incrível, disse quando terminei. Genuinamente incrível. E eu perdi 1 ano e meio de oportunidade de celebrar isso com você, porque estava ocupado, me sentindo diminuído. Não estava celebrando com ninguém, era classificado, mas sua mãe sabia que era algo importante. Ela estava orgulhosa. Eu poderia ter estado também. Deveria ter estado.
Minha mãe chamou para almoço. Comemos juntos, conversa mais leve agora, memórias antigas sendo revisitadas. Depois do almoço, ele pediu para ver meu uniforme, minhas medalhas. Fui buscar. Estendi sobre mesa, medalha de honra ao mérito brilhando. Ele tocou a medalha delicadamente. Honra ao mérito, segundo grau mais alto de condecoração. Eu nunca passei de mérito militar básico. Seu serviço salvou vidas de outras formas. Paz mantida é vidas salvas. Ele assentiu. Posso te pedir um favor? Claro. Próximo evento militar que você for, cerimônia, qualquer coisa. Posso ir? De verdade, dessa vez. Chegar no tempo, ficar até o final. Estar lá como avô orgulhoso que deveria ter sido desde o começo. Senti garganta apertar. Sim, claro que sim. Ele abraçou. Abraço apertado, demorado. Tipo de abraço que carrega anos de coisas não ditas. Quando se afastou, olhos dele estavam úmidos. Obrigado por não desistir de mim, por me forçar a enxergar verdade mesmo quando doeu. Você é homem melhor do que eu fui na sua idade, melhor do que sou agora. Mas estou tentando, vou tentar. É tudo que posso pedir. Ele foi embora quando o sol começava a descer com promessa de ligar durante a semana. Minha mãe me abraçou quando ficamos sozinhos. Obrigada, ela murmurou, por não deixar que ele se perdesse completamente, por ser corajoso o suficiente para confrontar, por ser maduro o suficiente para perdoar. Não sei se perdoei completamente ainda, mas estou tentando. É suficiente, é mais que suficiente. 3 meses depois, estava de volta em Salvador. Não para a cerimônia dessa vez, mas para curso de especialização em contra-terrorismo. 4 semanas de treinamento intensivo com oficiais de vários países. Era sexta-feira, último dia de semana 3. Tínhamos terminado o exercício simulado de crise de reféns. Estava voltando para alojamento quando vi figura familiar atravessando o pátio. Meu avô. Uniforme completo de gala, medalhas todas polidas, postura impecável apesar dos 72 anos. Parei surpreso. Não tinha dito que viria. Ele se aproximou, sorriu. Era sorriso diferente, mais genuíno. Oi, capitão, disse, e tinha orgulho real na voz. Vô, o que você está fazendo aqui? Pensei em visitar, ver o neto no trabalho. Isso é permitido? Ri. É permitido, sim. Caminhamos pelo pátio juntos. Ele fez perguntas sobre o curso, sobre os instrutores. Perguntas genuínas, escutando respostas de verdade. Alguns outros oficiais passaram, cumprimentaram. Apresentei meu avô, Coronel Augusto Mendes, reformado, veterano de 4 tours no Haiti. Ele conversou, contou histórias do serviço dele que eram impressionantes quando contadas sem exagero. Vi orgulho nos olhos dele quando outros oficiais me cumprimentavam. Não ciúme, não mais. Apenas orgulho de avô vendo neto sendo reconhecido. Jantamos juntos fora da base, restaurante simples de comida baiana. Conversa fluiu naturalmente. Como você está? Perguntei. De verdade? Ele considerou a pergunta. Melhor, disse finalmente. Ainda difícil às vezes. Ego ainda dói quando vejo quanto você já conquistou. Mas aprendi a separar isso. Dor do ego é meu problema, não seu, e orgulho é mais forte que dor agora. Fez terapia? Ele deu risada. Sua avó vive dizendo que eu deveria, mas não, apenas pensei muito. Conversei com Ribeiro, com outros veteranos. Percebi que muitos de nós lutamos com mesmas questões. Deixar serviço definir identidade inteira e depois não saber quem somos quando o serviço acaba. E quem você é quando não é coronel. Ainda descobrindo, mas sei que sou seu avô. E isso está começando a ser suficiente. Voltamos para a base. Na porta do alojamento, ele me abraçou. Estou orgulhoso de você, disse claramente. Muito orgulhoso do oficial que você é, do homem que você é. Sinto muito por levar tanto tempo para dizer. Obrigado, significa tudo. Ele foi embora prometendo voltar. Fiquei observando ele caminhar até táxi. Postura ainda militar, mas algo mais leve nos ombros. Semanas viraram meses. Relacionamento continuou crescendo. Não linear, não sem dificuldades ocasionais, mas fundamentalmente mudado. Ele ligava regularmente, enviava artigos sobre inteligência militar, comparecia quando podia. 6 meses depois da confrontação, estava em Brasília para briefing no Ministério da Defesa. Operação nova, classificada. Quando terminei, encontrei mensagem dele.
Sei que está em Brasília para algo importante. Não sei o que e não vou perguntar. Apenas quero dizer, confiamos em você. Faça o que precisa fazer. Volte seguro. Respondi com um emoji de coração. A operação durou 4 meses. Foi difícil, perigosa de formas que operações de inteligência são. Coordenei rastreamento de célula de tráfico humano operando entre Venezuela e Brasil. Crianças sendo movidas através da fronteira. Conseguimos. 32 crianças resgatadas. 14 criminosos presos. Rede desmantelada. Teve reconhecimento interno. Satisfação profunda de saber que fizemos diferença real. Quando voltei, meu avô estava me esperando no aeroporto de Porto Alegre. Não tinha pedido para ele estar lá. Ele me abraçou ali mesmo no terminal. Bem-vindo de volta, disse simplesmente. Obrigado por vir. Sempre vou vir. Quando puder, sempre vou estar aqui. Fomos tomar café. Não falamos sobre trabalho, não podia, e ele não perguntou. Falamos sobre vida, sobre família. Ele tinha começado o trabalho voluntário, ensinando história militar em escola pública. Estava gostando. Eles perguntam sobre serviço e conto verdade agora, sem exageros. E sabe o que descobri? Verdade é mais interessante. Não preciso inventar heroísmo que não tive, quando o heroísmo real que tive é suficientemente impressionante. Sorri. E eles perguntam se conheço oficiais ativos. Mostro foto sua, conto que meu neto é capitão de inteligência. Seus olhos brilham. Querem saber se você pode ir dar palestra. Eu consideraria, se for permitido. Vou organizar. Vai ser bom para eles e bom para mim poder te apresentar com orgulho real. Chegou o dia dessa apresentação 2 meses depois. Escola estadual em Santos. Auditório pequeno com uns 80 alunos. Meu avô me apresentou. Falou sobre minha carreira sem exageros, mas com detalhes que conhecia, porque finalmente tinha perguntado, tinha escutado, tinha se importado. Dei palestra de 40 minutos sobre carreira militar, especificamente inteligência. Respondi perguntas dos alunos. No final, garota de uns 16 anos levantou mão. Seu avô é militar também, né? É verdade que ele é herói de guerra? Olhei para meu avô na primeira fileira. Meu avô serviu com honra por 48 anos. Respondi. Participou de 4 tours em missão de paz da ONU no Haiti, ajudou a reconstruir infraestrutura, treinou forças locais, manteve paz em ambiente hostil. Não é guerra no sentido tradicional, mas é serviço essencial. É sobre proteger vidas através de estabilidade ao invés de combate direto. Olhei diretamente para ele e me ensinou que servir não é sobre buscar glória. É sobre fazer trabalho que precisa ser feito, mesmo quando ninguém está assistindo, mesmo quando o reconhecimento nunca vem. Esse é heroísmo real. Vi emoção passar pelos olhos dele. Depois da palestra, alunos se aglomeraram, fazendo perguntas, pedindo fotos. Meu avô ficou ao lado, orgulhoso, mas não dominando espaço. Quando finalmente saímos, ele pôs mão no meu ombro. Obrigado por dizer aquilo. Sobre meu serviço. Era verdade. Eu sei, mas agradeço você escolher apresentar dessa forma. Honesta, mas respeitosa. Caminhamos até estacionamento. Sabe o que percebi? Ele disse. A vida inteira tentei ser algo maior que era. E no processo, falhei em ser excelente no que realmente era. Bom oficial, bom em manutenção de paz, bom em treinamento. Não legendário, mas valioso. E passei anos tentando inflar isso em algo que não era ao invés de celebrar valor real. E agora? Agora estou tentando ser bom avô. Não perfeito, ainda cometo erros, ainda tenho momentos de ego ferido, mas estou tentando e descobri que é mais satisfatório que todas as medalhas polidas e histórias exageradas. Ele me abraçou ali, no meio do estacionamento. Te amo, Gabriel. Sou grato por você não ter desistido de mim. Te amo também, vô. E nunca desistiria. Família não desiste. Meses continuaram passando. 1 ano desde a confrontação. Relacionamento mantinha crescimento, altos e baixos como qualquer relacionamento real, mas fundação sólida. Recebi promoção a major aos 29. Cerimônia foi em Brasília, pequena mas formal. Meu avô estava lá. Primeira fila, uniforme impecável, lágrimas não escondidas quando novas insígnias foram fixadas. Depois, em almoço de celebração, ele levantou o copo de vinho.
Brinde ao Major Gabriel Mendes, oficial excepcional, homem ainda melhor e neto que teve paciência e coragem para salvar velho tolo de si mesmo. Rimos, brindamos, comemos, família ao redor, atmosfera leve e feliz. Mais tarde, ele me puxou de lado. Tenho algo para você. Estendeu caixa pequena, veludo gasto. Reconheci, tinha visto aquela caixa milhares de vezes. Abri. Dentro, medalha dele, a mais importante. Serviço meritório em missão de paz do Haiti. Não posso aceitar isso. Sim, pode. E vai. Porque percebi que legado não é sobre manter troféus em prateleira. É sobre passar adiante. Você continua trabalho que comecei, de forma que nunca consegui, em nível que nunca alcancei. Essa medalha representa serviço, e serviço continua através de você. Peguei a medalha, peso familiar na palma. Não vou usar, não seria apropriado. Não precisa. Guarda. Lembra que ambos servimos, formas diferentes, gerações diferentes, mas mesmo compromisso fundamental. Proteger, servir, fazer diferença. Abracei ele segurando medalha entre nós. Dirigindo de volta para casa naquela noite, sozinho no carro, medalha dele e minhas próprias no banco do passageiro, pensei sobre jornada completa, de humilhação pública a reconhecimento genuíno, de relacionamento quebrado a algo mais forte. Não foi fácil, doeu em formas que ainda machucavam, mas valeu. Cada momento difícil, cada confrontação necessária, cada verdade dolorosa compartilhada, porque no final conseguimos algo raro, reconciliação real. Não superficial, não fingindo que feridas nunca aconteceram, mas reconhecendo o dano, fazendo o trabalho de curar, reconstruindo sobre fundação honesta. Meu telefone vibrou, mensagem do meu avô. Esqueci de dizer, recebi ligação do Bittencourt, seu comandante. Ele contou o que podia contar sobre operação recente. Disse que você é um dos melhores oficiais de inteligência da sua geração. Apenas queria que soubesse. Concordo completamente. E desculpe ter levado tanto tempo para ver o que estava óbvio, respondi. Obrigado por tudo, pelo serviço que prestou, pela honestidade quando doeu e por ser avô que sempre precisei. Te amo. Resposta veio imediata. Te amo também, meu neto, meu major, meu orgulho. Coloquei telefone de volta. Voltei a atenção para a estrada. Porto Alegre acendia suas luzes. E dentro, paz que vem de saber que, finalmente, depois de anos de conflito, tinha família de verdade. Imperfeita, ainda trabalhando questões, mas real. Honesta, forte. Se essa história tocou você, se já passou por algo parecido na sua própria família, por reconhecimento negado ou relacionamentos quebrados que precisaram ser reconstruídos tijolo por tijolo, deixa seu like aqui. Compartilha nos comentários sua experiência. E se inscreve no canal porque toda semana tem histórias reais de superação, de família, de honra militar. Histórias que te lembram que nunca é tarde para a verdade, nunca é tarde para a mudança, nunca é tarde para construir pontes sobre abismos que pareciam intransponíveis. Valeu por assistir. E lembra, seu valor não depende de reconhecimento alheio, mas reconhecimento sincero. Quando finalmente vem, cura feridas que nem sabíamos que ainda sangravam. Até a próxima.